A data ainda há de ser confirmada, mas nós vamos realizar o nosso terceiro simpósio internacional. Eita! Nós realizamos já 2, e nos últimos 2 anos nós não tivemos por causa da pandemia. E nós vamos falar sobre o reino de Deus. Então já está confirmado um professor dos Estados Unidos que vai vir. Ele já esteve aqui anos atrás, ministrando cursos para nós. Ele é um professor visitante, já foi em mais de 70 seminários ao redor do mundo. Nossa. Para vocês saberem, até na Rússia ele foi ministrar em seminário na Rússia. Sim, o cara é muito velho, David Wold, ele é um professorzaço. Então ele vai estar sendo um dos professores do simpósio. Um professor aqui do Brasil, possivelmente vai ser o Dr. Mota. Ele é o presidente da AETAL, que é onde o CETEL é uma escola afiliada, que é a Associação de Ensino Teológico da América Latina. Então ele vai ser possivelmente mais um dos professores. Nós teremos 3 professores, 3 professores titulares. E nós vamos realizar, vai ser sexta, sábado e domingo, vai terminar no domingo com almoço. Vai ser uma programação especialíssima. Durante o dia vai ter oficina. Qual data? Pois é, vai ser outubro. Talvez, não é certeza, mas estamos vendo ali 22, 23, 24 de outubro. Legal. Tá? Então, vocês vão ir se preparando. Tá. Eu não sei. A data eu ainda vou confirmar. Tomara que dê errado esse fim de semana e dê certo a próxima. Ele só vai ficar 10 dias, o David Wold. Ele não é pastor, entende? Ele é professor. Ele é mestre, mas ele não é pastor. Ele é um professor. Excelente professor. Muito bom mesmo. Fala bem calmo, bem tranquilo. Vai ter um tradutor aqui e tal. Então vamos ir orando sobre esse simpósio aí, ok? Muito bem. Então, 3 pessoas e um só Deus. Bilhões de seres humanos em um só homem. Isso aqui que é uma coisa interessante. A humanidade é a coletividade, não é individualidade. Então, quando nós falamos sobre humanidade, nós falamos de uma coletividade. Então, são bilhões de seres humanos e um só homem. O homem, à imagem de Deus, vivendo em plena comunidade. Isto é um novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Justiça é a recuperação da noção e da vivência como humanidade. É essa recuperação da noção e da vivência como humanidade. Isso é justiça. O que é justiça? Justiça é um ambiente onde não há erros, onde não há maldade, onde não há nada que fira o princípio da ética e da moral. Justiça é um ambiente, mais do que uma instituição. Justiça é um ambiente onde as pessoas vivem perfeitamente plenas dentro de uma vida ética, moral e plena. Isso é justiça. Esse é o conceito real de justiça. Quando a Bíblia fala que nós habitaremos, que vai ter um novo céu e nova terra, e nós habitaremos com o Senhor, e o Senhor habitará conosco, nós estamos falando de um planeta restaurado, renovado, e de um planeta onde habitará justiça. O que é justiça? É um ambiente satisfatório dos que os seres humanos viverão, do qual Deus será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Esse é o senso de justiça e esse é o senso de humanidade. Então, a Trindade, ela se representará nessa nova humanidade que vai vir quando Jesus voltar aqui, Rose, como a gente estava falando, nessa segunda vinda de Cristo, onde viveremos a imortalidade. O que é
a imortalidade? É onde não há morte mais. O que é morte? O que significa a palavra morte? Separação. Não vai haver mais separação. Que tipo de separação? Nem separação do corpo e da alma, e nem separação do ser humano com a Trindade. Isso é imortalidade, que é o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15. Vamos ler ali? 1 Coríntios capítulo 15. 51. Veja que texto fabuloso da Escritura. Tragado foi a morte. Isso. Veja bem, irmãos. Ora, se a corrente, verso 12, 15 e 12. Ora, se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre dos mortos, como, pois, afirma algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? Veja, qual é, Newton, qual é o grande dilema de Paulo em Corinto? Isso aqui é um detalhe que passa desapercebido na vista de muitos pastores. Eu vou falar aqui, os pastores aqui ensinam nas suas igrejas, e quem está ouvindo, assistindo essa aula pela internet, também vai ter essa noção. Por que foi muito complicado Paulo escrever esse capítulo aos Coríntios? Por uma razão, não é óbvia, mas é óbvia quando a gente estuda. Corinto era o berço da cultura grega. Corinto era uma cidade cuja filosofia principal era platônica. Platão, nos seus ensinos, dizia que o corpo é a prisão da alma. A alma, o corpo é um casulo e a alma está involucrada nesse casulo. Ou seja, se o corpo é a prisão da alma, a melhor coisa a acontecer com o corpo é a morte. Porque quando acontece a morte, existe uma libertação. E Platão, como era um filósofo, o único filósofo, o primeiro filósofo que ensinava que o homem tinha uma alma e essa alma era a base dele, uma espiritualidade, que não era o que Aristóteles imaginava. Então, como que você vai penetrar numa cultura que diz que para que ressuscitar dentre os mortos se a pessoa que morreu foi liberta? E mais, dentro dessa perspectiva filosófica, a morte é uma deusa. E mais, Edinho, é uma deusa que liberta. Não sei. Então, como que você vai ter que ensinar a única base principal da fé cristã? Qual é a base principal da fé cristã? A ressurreição de Cristo. Então, por que os gregos tinham muita dificuldade de acreditar na ressurreição? Veja, os gregos não tinham problema de acreditar na ressurreição como milagre. Eles tinham problema de acreditar na ressurreição como um fato, porque era a coisa mais absurda. Para que ressuscitar se o camarada foi liberto? Como que a base da fé cristã vai penetrar numa cultura onde condena o corpo? E aí você vai entender por que Paulo faz de tudo para exaltar o corpo humano. Né? Ele não fala isso? O corpo é templo do Espírito Santo. Para que ele escreve isso? Para os coríntios. O corpo é templo do Espírito Santo. Tudo que a gente faz pelo meio do corpo, a gente pode glorificar Deus pelo meio do corpo. Porque na mente dos coríntios, o corpo não valia nada. Tinha um problema do gnosticismo. Então o corpo é mau, o corpo aprisiona a alma. Então, para que ressuscitar o grande vilão? Então, o grande vilão é o corpo, a grande vítima é a alma e a grande divindade é a morte. Lógico. Percebeu, Rosa? Todo corintiano é
presta, não é de hoje. Então veja, aí Paulo vai dizer, entendeu bem isso aí, gente? Deu, Rosaldo, isso aí bem? Aí Paulo vai dizer, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Ou seja, os crentes em Corinto, não é que eles não acreditavam na ressurreição, eles não aceitavam a ressurreição. Tinham dificuldade. Tinham dificuldades. Aí Paulo vai dizendo. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permanecer nos vossos pecados. Então, veja, Paulo, ele não negocia a fé. Ele não negocia. Ele sabe que é uma coisa muito complicada explicar para os coríntios que a base da fé cristã é a ressurreição de Cristo e futuramente a ressurreição dos mortos. E mais, ressuscitar o corpo que é um ser mau. Então eles não conseguiam aceitar. Então aí você vai lendo o Coríntios capítulo 15 e você vai vendo como que Paulo defende a ressurreição do corpo e o próprio corpo. E ele entendia do assunto, né? Porque os Claro. fariseus acreditavam na ressurreição. Já os saduceus não, né? Nada que era espiritual, imaterial, sobrenatural. Então, olha a luta de Paulo, gente, presta atenção. Ele tem que tirar da mente do coríntio o pensamento negativo do corpo, o pensamento negativo da alma e o pensamento positivo da morte. Coisas irreconciliáveis à fé cristã. Ok, aí ele vai falando. E ele fala assim, a partir do verso 51. Alguém pode ler para nós? Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Então aí ele está dizendo, de fato o corpo tem um problema. Ele é corrupto. O que é corrupto? Ele apodrece. Então ele está dizendo, de fato o corpo é mau, mas não é mau porque ele é prisão da alma. O corpo é mau porque ele apodrece. Ele é corrupto. Ele fica doente. Ele envelhece. Ele sofre. Mas esse corpo que é corruptível nesse sentido, ele vai ser revestido de imortalidade. Continua no verso 54 em diante. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porquanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é. E Paulo vai dizer assim, tragada foi a morte. Às vezes, Giovanni, tem alguns irmãos, e tudo bem, a gente entende, que nos funerais citam esse versículo como se isso fosse agora. Não, a morte ainda não. A Bíblia vai dizer que o último inimigo a ser destruído é a morte. Então quer dizer que ela ainda Está ativa. Ela está ativa, ela não está vencida. Quando é que a morte vai ser vencida? Quando que a morte vai ser vencida? No final de Quando a gente começar a desfrutar da imortalidade. a imortalidade. O que é a imortalidade? É quando não vai haver mais separação entre o corpo e a alma. A ausência da morte. Mas enquanto não chega lá, olha a importância da volta de Cristo, gente. Enquanto não acontece
existir a volta de Cristo, e enquanto não acontece a ressurreição dos mortos, a morte continua matando a gente. Nós estamos sujeitos a ela. Professor, e dentro da perspectiva tua, né, tua teologia luterana e tal, quando isso vai ocorrer dentro da escatologia de vocês? Dentro da escatologia luterana, a última coisa que vai acontecer é o toque da última trombeta, como Paulo disse. Certo. Tocou a trombeta, é para os mortos ressuscitarem. Sim. Os mortos vão ressuscitar, crendo de acordo com Daniel 12. Sim. Uns vão ressuscitar para a vergonha e condenação, que a gente estava falando, e outros vão ressuscitar com corpos glorificados como o corpo de Cristo. Havendo essa ressurreição, haverá transformação dos corpos dos que estiverem vivos. Iremos subir nos ares para encontrar com Cristo, mas não para morar no céu. Mas aí é que a doutrina luterana vai ensinar de maneira lindíssima que a igreja ressuscitada, corpos glorificados, nos céus, fazendo o quê? Encontrando Cristo nos céus para o quê? E aí é que a gente vai dizer que nós veremos a terra sendo transformada. É o que nós cremos. Nos ares, nós veremos Deus transformando a terra de acordo com 1 Pedro 3. Nós veremos toda a terra sendo transformada num segundo planeta. Uma nova terra. Sim. Onde vai ter novo céu, o que significa? Um novo universo. Porque o universo que tem aqui, ele está morrendo. Esse universo que está morrendo vai também ser redimido, ressuscitado. Então, novos céus, o que é novos céus? É um novo universo. Nova terra, o que é? Um segundo planeta. E nesse segundo planeta, quando a igreja nos ares, vendo toda essa transformação do cosmos e toda essa transformação do planeta, nós desceremos e vamos começar, como diz 1 Pedro capítulo 3, habitaremos na terra onde habita a justiça. Lá eles serão meu povo e lá eu serei o seu Deus. É o que a gente acredita na escatologia. Ou seja, dentro da escatologia luterana não existe tribulação, arrebatamento. Existe tribulação, então nem milênio. Não, existe arrebatamento, que é exatamente o arrebatamento aos céus. Aos céus com os corpos glorificados para esse fim. 1 Tessalonicenses 4. Né? Então, arrebatamento e segunda vinda é o mesmo episódio. Tudo no mesmo episódio. O arrebatamento, simultâneo. A segunda vinda, aí vem Cristo, aí vem a ressurreição dos mortos, a transformação dos crentes vivos, o arrebatamento, o juízo, a transformação e o estado eterno. E o milênio? Eles não Eu acreditam. não vou entrar agora. O milênio, eu não quero entrar no momento, não é nosso assunto, mas o milênio a gente acredita que estamos já vivendo. Já estão vivendo. O milênio para nós, ele é um reino espiritual. Ele não é um reino físico Literal de 1000 anos. Agora, claro, se vocês querem que eu fale, não hoje, mas como que a gente crê no milênio, eu posso explicar para vocês como que a gente crê, sem a proposta de mudar qualquer tipo de fé. Sim. Só como conhecimento. Ok? Como conhecimento, é assim. Você vai parar. Mas muito bem. Seria até legal, né, Irã? Fazer quem sabe, no segundo semestre, um curso sobre escatologia. Não, mas dentro da perspectiva que tu crê mesmo. Só, até para ter um contraponto, uma outra perspectiva diferente da nossa, que é proeminente. Podemos pensar sobre isso aí. Seria legal. Podemos fazer aí nós falamos um curso escatológico, falamos sobre o Apocalipse, nos capítulos principais. As Podemos falar sobre o estado intermediário. Os juízos. Vamos ver isso aí, foi bom. Se vocês eu gostaria. Se vocês aceitarem, a gente fala desses assuntos escatológicos. Claro, pode começar hoje. Tá? Mas assim, passar como uma perspectiva, não que é assim que vocês têm que crer. Não nesse sentido. Claro. Apresentar a ideia. Essa é a ideia que o luterano crê. Vai que o cara começa a sair daqui milenista. Mas aí você vai ser milenista.
Você tem uma dúvida? Eu só nunca ofereci esse curso porque eu sei que ele é muito. Tem pensamentos Polêmico, né? diferentes. Não, mas é legal. É legal ouvir outras perspectivas, fora que se é um cara que tem um conhecimento enciclopédico, histórico e tal, querendo ou não, por mais que sejam perspectivas diferentes da nossa, né, da Sim, base, é, da maioria, vamos dizer assim, que é pré-tribulacionista e Sim, milenista, querendo ou não, é legal porque a gente vê uma outra perspectiva com uma série de acessórios, Isso, ornamentos que também, Vamos em vários pensar. aspectos, eles são similares ao Similares, nosso. são. Nós podemos falar sobre tribulação, a besta, o falso profeta. Tudo. Eu posso falar de tudo isso aí com vocês. Não, seria Hoje tremendo. nós temos 4 linhas? Ou é mais, vai 5? Rapaz, se Jesus demorar um pouco, vai ter umas 10, né? Porque cada vez aumentar. Mas vamos adiante aqui. Cuidado, Vamos lá, vamos deixa eu fazer uma pergunta. Tem pelo menos 5 escatológicos. Sim, fala. Depois aí que acontecer a Imortalidade. a mortalidade, né, tiver o corpo incorruptível, né, como eu falei, nós vamos se lembrar do que aconteceu aqui, Olha, parente. o texto bíblico, inclusive é muito bonito, de Apocalipse capítulo 5, ele não traz uma informação. O que nós podemos ter noção do que os evangelhos dizem é que as almas que estão no céu e as almas que estão no inferno, elas têm completa consciência de tudo. Daí nós podemos deduzir que no novo céu e nova terra, com corpos glorificados, também teremos noção, porque o Cristo não perdeu a noção quando Cristo ressuscitou. Quando Cristo ressuscitou, ele não perdeu a noção de quem era, e etc, etc. O corpo glorificado do Cristo não perdeu a consciência, ele só tinha poderes que entrava em portas, era arrebatado, Comia. né? Então, mas não fala que você pode especular que pode ser que a gente lembre, pode ser, porque nós vamos recuperar essa noção de trindade. Então, eu entendo que quando a gente recuperar a noção de trindade, será uma vaga lembrança do que aconteceu, para que a gente não perca essa noção, que vamos ter naquele dia de um relacionamento perfeito com a trindade, de nós sermos um só povo. Então, como eu falei de Apocalipse capítulo 5, claro que a gente pode pensar uma coisa aqui, outra coisa ali, mas João vai dizer que ele viu povos vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, de todo tribo, povo, língua e nação, glorificando o Cordeiro. Então a gente pensa assim: o que fez João, que critério que João usa para dizer que eram povos diferentes, tribo, língua e nação? Porque as características deles foram preservadas. O negro, o branco, o amarelo, o asiático, o oriental, o cafuso, o mameluco, o índio, Pigneu. Então veja, o João vai dizer, Caucasiano. veja, ele não diz que eles eram todos uniformes, ele não diz que eles todos falavam uma só língua, mas o João separa por etnia. Ele separa por idioma. Todos estão falando o seu idioma, mas todos entendem o que todos falam, como os dois. Glossolalia. Então veja, o texto vai dizer... Todo mundo vai interpretar a língua. Exatamente. Por que todo mundo vai interpretar a língua de todo mundo? Porque é o mesmo Espírito. A Assembleia está ensinando, né? A Assembleia já está praticando. Entende? Ele está pedindo isso agora. Então veja, a partir do momento que nós teremos corpos como nós temos, com as cores, com
com a nossa fisionomia, mas glorificado, porque veja, o Cristo, quando teve o corpo glorificado, ele não mudou de aparência. Mudou um pouquinho, não mudou? Porque os caras andaram com ele, não conheceram. Mas não conheceram por incredulidade. Tem um monte de motivos por que não conheceram. Não conheceram por incredulidade, não conheceram por depressão, não conheceram olhos por fechados. tristeza, Que sofre, que tira por um sofrência. monte de situações. Um E véu até fala mesmo, sobre eles. como o corpo era glorificado, eles não tiveram um Discernimento. discernimento mental quando eles reconheceram que era o Cristo, só pelo jeito dele partir o pão. Então veja, o Cristo não perdeu nem o seu jeito peculiar de fazer as coisas. Ou seja, ele estava com um corpo glorificado, mas o jeitinho de escrever como dia. Partir do pão, né? Então, quer dizer que a gente descobriu que era ele pelo jeito que ele partiu o pão. Ou seja, ele com o corpo glorificado não perdeu Essência. a sua essência humana. Ele só estava glorificado. Que é o que você vai ter, eu vou ter, nós vamos ter. Nós vamos ter isso. Agora, gente, é só um mistério. E graças a Deus que ele deixa um pouco misterioso, porque a nossa mente não tem condição de ver tudo isso. Aliás, a coisa é tão complicada que o próprio Pedro disse que Paulo dizia coisas que era muito difícil de entender. Nem podia falar. E nem podia falar. Então, quer dizer, ok? Não, beleza. Vamos adiante. Não, tudo isso que a gente está falando faz parte disso aqui. Porque esse é o envolvimento da gente com a Trindade, né? Alguém lê para nós aqui, por favor? E para recuperar a família humana, a espécie humana tem que nascer de novo para ser a família. O Hecate humano, a imagem do Hecate divino. Quando a gente perde a noção de Trindade, a gente perde a noção de humanidade. Isso. E a igreja é retornada da noção de humanidade. Isso eu acho lindo. Aqui é errado. No hebraico, errado. Errado. Deixade. Errado. Errado é o número 1 em hebraico. Um plural. Isso, eu falei disso aqui. Errado, Edinho, é duas palavras para o número 1. Yahid e errado. Parecendo coisas estranhas. Yahid é um unitário. Um só. Ok? Um livro. Yahid. Um livro. Yahid. Errado é um número 1 composto. Coletivo. Só reconhecido como tal. Quando você fala um cacho de bananas. Quantas bananas tem um cacho? Dezenas. Se ela for muito frondosa, centenas. Errado. É um composto só reconhecido como tal. Quando você fala uma penca de bananas, você não pensa em uma banana. Você pensa uma penca mais carregada de outras bananas, unidas num só. Uma coletividade. Uma coletividade. Então, para recuperar a família humana, a espécime humana tem que nascer de novo para ser a família. O errado humano. O que é o errado humano? O errado humano é esse composto. Por isso que só tem uma raça humana. Quando a gente fala de humanidade, nós não estamos falando de uma pessoa individual. Nós estamos falando de uma coletividade. E aí entra uma outra situação muito complexa, quando o ser humano não está vivendo em paz com Deus e com a Trindade. Por quê? Porque existe uma situação que nós criamos uma palavra para ela: solidão. O que é solidão? Que sensação é essa? O que é solidão? Você está sozinho? Ausência da coletividade. Aí, veja bem, olha o que você falou. É estar sozinho. Mas a gente está sozinho? Não. Mas a sensação é de estar sozinho.
uma pessoa não consegue lidar com a sua solidão, ele entra em depressão. E quando a pessoa não consegue sair da depressão por causa da solidão, muitos tiram a sua própria vida. Mas de fato, o que é a solidão? Aí você falou, Giovanni, o que é? É a ausência da coletividade. Eu não me sinto parte de um todo. Ou seja, o que é uma pessoa solitária? É uma pessoa que não se sente ser humano. Pertencente. Dá para repetir aí a Carta fora do baralho. Cada fora do barulho. parte do suicídio? Não, eu estou dizendo que uma pessoa que vive em solidão, e não consegue resolver o problema da solidão, ele entra em depressão. E muitas pessoas que entram em depressão por causa da solidão, muitos tiram a vida. Muitos saem, graças a Deus que muitos também, muitos não sabem lidar com isso. Porque é a ausência dessa coletividade, é a ausência de se sentir parte de um todo. Pertencer a algo maior. Todo depressivo. Olha, Todo tem um depressivo que salmo, permite, ele tem a... tem um salmo muito interessante. Deixa eu ver se eu consigo me lembrar, Dinho. Salmo 102. Eu acho que é o 102. Eu espero em Deus que seja. Olha que assembleiana é fera, hein? A Assembleana acerta na música. Acerta na música e cita de cor. Ó, Até olhar aqui. Ouve a minha oração, Senhor? não. Alegria. É Salmo 102, versículo de número 6 e 7. Olha o que diz o Salmo 102, versos 6 e 7. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo. Sou como o passarinho solitário nos telhados. Olha aqui, gente. Solidão. Ó, sou como o pelicano no deserto. O pelicano, qual é o habitat natural do pelicano? O mar. A vida marinha, a beira da praia, o litoral. Esse pelicano está onde? No deserto. Exatamente. Fora do seu ambiente. Fora do seu habitat natural. Mesma coisa é a coruja das ruínas. A coruja é para as florestas, para os campos abertos, para a ruína. Não durmo, sou como um passarinho solitário nos telhados. Você observa, aqui o salmista está dizendo uma coisa chamada solidão. Ou seja, o que é a solidão? É esta sensação de estar fora do seu habitat natural. Qual é o habitat natural do ser humano? O habitat natural do ser humano é a Trindade. Coletividade. Quando eu estou fora da Trindade, eu me sinto fora da coletividade humana. Foi colocado até de viver. Eu perco a vontade de viver, porque eu não tenho um propósito na vida. É um bando de louco, né? É, igual lá no Corinthians. Um bando de louco. Então veja, eu gosto dessa frase aqui, viu? A igreja é a retomada da noção de humanidade. Por isso que lá o Newton, lá no culto da oitava, que é uma igreja relevante aqui na cidade, Com certeza. ele chega e faz com que as pessoas se sintam uma família. E é uma família. Amém. É a família de Deus. Então, o que é a igreja? Igreja é a retomada da noção de humanidade. E qual é a noção da humanidade? Somos bilhões, mas somos uma só humanidade. Nós somos 100 irmãos, mas nós somos uma igreja. Nós congregamos em 200 pessoas, em 500 pessoas, mas nós somos uma família só. Então, o que é a igreja? Igreja é a retomada da noção de humanidade. E quando a gente tem essa retomada da noção da humanidade, a gente vive em paz. E essa noção da humanidade que a gente recupera, a gente só recupera quando a gente está na Trindade de Deus. Vivendo com a Trindade vivendo com a gente. E quando a gente vive como igreja, como noiva e como corpo. Então, quando eu, como igreja, vivo como noiva,
e vivo como corpo, eu me sinto um ser humano completo. A Trindade está em mim e eu estou na Trindade. Recuperei a noção de humanidade, é isso aí mesmo. Perguntas, comentários, por favor. Gostaram do Salmo 102 aí? Top. Chega a ser até poético, né? Não, é linda a poesia hebraica, é demais. Né? Viu lá? Viu lá? Viu lá, Delma? Viu? E hoje é uma problemática muito comum, né? É. E também é um assunto até filosófico, né? A questão da angústia. Sim. É uma das raízes, das vertentes que tem dentro da própria filosofia. Né? Uma das grandes perguntas, o que é a angústia? Né? Uhum. E tem a ver com a questão da solidão, da falta da coletividade, Sim. do sentimento de estar sozinho mesmo em meio à multidão. Sim. Hoje é demais isso. Principalmente nos adolescentes, né? Está Tem muita sozinho, problemática com relação a isso. mesmo em meio a bilhões de pessoas. E a internet, as mídias sociais acabaram aguçando ainda mais isso, né? Vocês assistiram aquele filme, O Náufrago? Esse filme é lindíssimo. Eu já assisti ele, sei lá, Wilson. É isso que eu ia falar. O cara tá sozinho numa ilha. Ele está sozinho numa ilha, mas ele precisa de uma coletividade. Que amigo que ele acha, Jim? A bola. Ele pega a bola de Marco Wilson, né? Ele feriu a mão e com o sangue ele fez uma carinha. Ele conversava com o Wilson. O que ele estava recuperando ali? coletividade. Noção de coletividade. Tem alguém comigo. Quando ele está na jangada no mar, que é a cena mais emotiva do filme, é quando a bola se desprende da jangada. Ele sofre como se fosse um pai que tivesse morrido, um amigo de verdade. Ele chora, Wilson, é meu amigo. É uma frase Se recusa a estar filosófica, só, né? é uma frase filosófica que fala que nenhum homem é uma ilha. Nenhum homem é uma ilha. Então ele está lá, náufrago, numa ilha, mas ele tem um amigo. Ele passa lá 4 anos na ilha, 4 anos conversando com o Wilson. E o solitário está no meio de muita gente se sente só. E se sente só. Entende? Então, essa noção de estar fazendo parte de algo maior é a noção da Trindade na gente. É essa carência que a gente tem. Alguém pode ler para nós, por favor? Então, a questão da Trindade é mais que uma doutrina. É um fato importante para a nossa redenção. Se nós perdemos a Trindade, nós perdemos a redenção, porque assim não saberemos a necessidade de nascer de novo. A teologia que fica exaltando o individualismo é uma ofensa à Trindade, é a negação da humanidade. Nós não fomos redimidos para ser assim e pensar assim. Exatamente. Então veja, essa aqui é uma coisa importante para nós, viu, gente? Vocês pastores aqui. A teologia que fica exaltando o individualismo é uma ofensa à Trindade. Você vai conseguir, você vai conquistar. O modernismo trouxe isso. Exato. Você vai conquistar. Faz de conta quantas vezes Você consegue. o pastor Giovanni não faz isso. Mas tem muito ministro de louvor que faz isso, porque eu já ouvi. Agora você está tendo um momento de intimidade com Deus. Faz de conta que não tem ninguém do teu lado, nem na frente, nem atrás. Vê você e Deus. Isso aí é uma ofensa à Trindade. Esse tipo de ministração. Ministração de culto, que põe a pessoa a viver sozinha, a sua adoração com Deus só funciona se for coletiva. Exatamente, comunhão dá a ideia de coletividade. Eu estou adorando a Trindade como uma só voz. Lembra daquela antiga canção? O Nilton vai lembrar, com certeza. Esse era. Antiga canção. Um só rebanho, um só pastor. Eita Deus. Eu lembro. Precisa ser antigo para lembrar disso aí? Precisa ser antigo para lembrar Eu disso aí? nem preciso, né?
Um só rebanho, um só pastor, uma só fé, um só amor. E quando a gente para olhar o texto das Escrituras de Gênesis e Apocalipse, a gente vai sempre perceber essa noção de estar junto. Uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Mas geralmente, quando a pessoa fala assim, é porque também na ignorância, não que ela vai fazendo sentido de... porque também não conhece, né? Não, é na ignorância mesmo. Uma coisa que fala errado, mas que dá certo. Né? É, exato. Você falou tudo, Oswaldo. Muitos desses ministros de louvor fazem na ignorância. Isso Acha muito bonito. comum, isso é muito comum na atualidade por causa de uma teologia rara rala que se tem nas igrejas e também nos cursos de formação de futuros obreiros, pastores e tal. Eu muitas Infelizmente. coisas eu tô aprendendo agora, assim, né? Eu falo a verdade, né? Tem muitas coisas que eu fazia na ignorância, mas Claro. você vai aprendendo com o E tempo. Deus não leva em conta. É, Glória a Deus. A gente vai aprendendo. E a vida da gente a vida da gente é isso mesmo. A gente vai aprendendo, Deus vai ministrando e Deus vai entendendo que a gente às vezes fala coisas na loucura, na ignorância. Às vezes eles tiram sarro lá de mim na igreja, você só canta um corinho aí, mas Deus abençoa só nesse corinho, né? Seja, cara. É a ideia de teologia da missão integral da igreja. Aham. Então ela vem de encontro, talvez, a essa falta de, digamos que, de entendimento de que a igreja não é, digamos que só noiva, mas também corpo, nesse aspecto. Tem impacto, talvez, fora do... Você falou da teologia da missão integral. Missão integral é porque... Porque tem a teologia da missão integral, que o Erovaldo Ramos e o Ed René fazem parte, e que tem de pano de fundo o comunismo. Sim. Teologia da libertação, aquela coisa toda. E tem a teologia integral, que é outra teologia que é correta. Sim. Porque a teologia integral, ela visa levar a salvação ao homem, para o homem todo. Como um todo. O homem todo. A sua base familiar, a sua base social, a sua questão da fome, da falta de moradia e o evangelho. Os aspectos do relacionamento. Exatamente. Que é uma teologia mais completa, não a TMI. A TMI, eu já escutei muito, já li muito sobre a TMI e vejo que eles dialogam com o comunismo, porque eles falaram isso. É uma teologia da libertação protestante. É uma teologia da libertação protestante. Que o problema do homem não é o pecado, é a pobreza. Que a teologia da libertação do catolicismo, ele vai por esse lado. O problema do ser humano não é pecado, o problema do ser humano é pobreza. Então, se você ajudou o pobre, você libertou ele do pecado. Então, a teologia da libertação vai por isso aí, é libertar o homem da pobreza. A TMI, ela vai por esse veio, porém do lado protestante, como você falou. Agora, a teologia integral, de uma missão integral que não tem nada a ver com a TMI, que é uma teologia completa, na minha opinião. Bíblica. Por quê? Porque, veja, vamos voltar ao passado. É porque, na verdade, não existe, do ponto de vista, assim, talvez o mais correto, pelo menos baseado no que a gente está aprendendo aqui, outro tipo de teologia. Não. Porque não tem como você ser só noivo. Não, Então você não ser tem. o corpo também é você prestar auxílio às pessoas que precisam. Se O preocupar com o próximo. O problema é que nós brasileiros fomos evangelizados, mal evangelizados. Porque a teologia missióloga dos norte-americanos, por uma influência dos puritanos da Inglaterra, só visava salvar a alma do cara. Sim, não ir ao céu. Não, entendeu? Então é o seguinte, eu estou com fome. Não, fome não é importante. É importante você converter a Cristo para ser salvo. Essa foi a teologia norte-americana, que não está errado, mas não está completa. Sim. Quer dizer, o cara precisa comer também. O camarada precisa de ser vestido. O camarada precisa morar um pouco melhor. Então, a minha missão evangelística é cuidar dele espiritualmente, mas cuidar também dele socialmente, que é o papel da igreja. A igreja tem que partir por esse tipo de evangelismo.
A igreja permitiu fazer isso. A igreja, o caminho lá. como um todo. Mas a teologia dos norte-americanos, principalmente, vieram com essa teologia. Eu mesmo já vi com os meus próprios olhos um missionário americano numa viagem de evangelismo. Estávamos numa viagem de missões. Nós paramos para almoçar numa altura na viagem. Eu estava com esse missionário e chegou um camarada assim, fome, pode pagar um almoço para mim? Aí o missionário, mais que depressa, saltou do bolso um folhetim. Disse, você não precisa comer, você precisa aceitar Jesus. Meu. E daí o cara pegou o folheto, tá, mas eu tô com fome. Percebe? Agora, o missionário estava errado, é o que o Oswaldo disse, é a cultura dele, ele não faz isso por maldade. É porque ele foi ensinado assim. O que importa é salvar a alma. Não, é claro que importa salvar a alma. Mas também você salva a alma do cara, mas enche a barriga dele de comida, qual é o problema? É a manutenção do corpo. É a manutenção do corpo. Então, essa teologia que ensina esse individualismo é uma ofensa à verdade. Pragmática. Pragmática. Utilitarista. Entendeu? Você é importante para Deus? Claro que a gente é importante para Deus. Mas nós, como coletividade, somos importantes para Deus. E é um perigo assim que a liderança também tem que cuidar, né? Por essa influência pragmática, utilitarista. A gente, se a gente não se importar com o todo, né, das pessoas, a gente vê as pessoas apenas como um número, né? Isso. Ou então apenas como uma cifra, um recurso, e não se importar com o ser da pessoa, com a coletividade, com a importância que ela tem, independente de quanto ela dá, nesse sentido, né? Então, às vezes as pessoas se sentem usadas dentro da igreja, se sentem desqualificadas, se sentem, porque o pastor tem uma relação com ela, não preocupado com ela, mas sim com aquilo que ela representa ou com aquilo que ela tem. Isso. E hoje as pessoas estão muito mais sensíveis a isso do que antigamente. Então, a gente tem que ter esse tato pastoral, esse cuidado, para que as pessoas não se sintam assim e nem sejam tratadas assim, muito menos. E como apenas um meio, para eu alcançar um fim. Exato. Não, mas sim como um fim em si mesmo, elas, né? Perfeito. Fala assim, Ney. Não também provocar aquele que tem a sentir que ele é melhor do que tem. Isso. Amém? O fim chegou. Esse slide aí,